Estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje estamos baseando em Salmo 51, o verso 4, que nos diz assim: Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O Senhor Deus é justo. Através do Espírito Santo, que é a missão dele que está em João capítulo 16, é nos convencer dos nossos erros. Aquele remorso, aquele sentimento no qual eu falei o que não deveria, eu agi de maneira inapropriada para aquele momento. Tudo nós precisamos da sabedoria do Senhor. É humilde as pessoas que reconhecem os seus erros. Porque quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós vamos continuamente estar no mesmo ciclo do erro. E chegando, infelizmente, a um ponto de naturalidade. Então, o pecado não é mais visto como pecado, e sim como certo. Ou você vai abrindo concessões, mas não é bem assim. É só mais essa vez. E isso vai se tornando tão recorrente que se torna comum na sua vida. Tenha cuidado. Se você não está mais reconhecendo seus erros, se você não está permitindo que o Espírito Santo direcione a sua vida, você vai estar suscetível a cometer erros consecutivos que vão fazendo você se afastar cada vez mais do Senhor. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer um Deus de proximidade. O que acontece quando as pessoas erram? Elas se afastam de Deus por vergonha. Pensam que foi longe demais, que a graça do Senhor não os vai alcançar. Jamais acredite em um pensamento desse. A graça do Senhor, o perdão do Senhor está estendido sobre a sua vida. 1 João 1, verso 9, o Senhor disse: confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar desse pecado. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, fala do fruto do Espírito Santo e também fala de alguns pecados anteriormente e o quanto que nós necessitamos desse fruto do Espírito Santo. O primeiro deles é o amor, e o que eu quero também destacar deste fruto é o domínio próprio. Esta luta entre a carne e o espírito é bem descrita por Paulo na igreja de Romanos, no capítulo 8, onde ele diz que nós precisamos ter esse cuidado de agirmos pela condução do Senhor. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Mas se estamos conduzidos pelo que nós queremos, nós estamos inclinados pela carne. Então, quando você ver esse termo na palavra de Deus, carne é relacionado ao pecado, a erro. E ao Espírito, o que Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito dele, para o que é certo, para o que de fato devemos fazer. O nosso parâmetro está aqui todo narrado na Bíblia e o mais conhecido é o Êxodo 20, que consta os 10 mandamentos. Dentro dele também as leis civis que tem em Deuteronômio, de alguma forma eles são bem parecidos com os regimentos jurídicos de alguns países que adotam o regime democrático de direito. Por isso que nós precisamos ter sempre este clamor ao Senhor para que tenhamos sensibilidade para ouvirmos a voz do Senhor. Aqui o salmista diz bem claro que ele reconhece que ele pecou contra o Senhor, que ele fez mal que era diante dos olhos do Senhor. E foi justamente esse salmo, ele foi narrado depois que o salmista Davi, ele cobiçou uma mulher que não era a mulher dele.
Interessante esta menção dele nesse cântico, o que é mal diante dos olhos do Senhor, né? E realmente ele foi pelos olhos, ele olhou. Isso que começa o caminho do adultério, né? Esse olhar cobiçando, desejando o que não é seu, a mulher ou o homem que não é seu. E o Senhor diz que até nessa questão de você não praticar o ato em si, mas só de você pensar em fazê-lo, você já está pecando. Então, que o Senhor vigie a entrada da alma, né, que é o olhar do que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, que eles sejam todos guiados e direcionados pelo Espírito de Deus. Amém? Queridos, aqui o salmista diz: de maneira que serás tido por justo no teu falar. Muitas pessoas, elas não recebem bem a repreensão do Senhor. Começam a se justificar. E o Senhor só quer que você se silencie, se ponha numa posição humilde e aceite a repreensão. Algumas pessoas que teimam repreensão geralmente também teimam ser repreendido pelos pais ou pessoas com uma autoridade sobre a sua vida, ou um responsável, ou alguma pessoa pela qual você tem ou deveria ter respeito. Pessoas com mais idade, com mais experiência, que com certeza percebe as coisas de antemão. Então, essa pessoa está te alertando, a pessoa está cuidando e amando você. A repreensão, seja de Deus, seja dos seus pais, dos seus avós, pessoas pelo qual convivem com você, é amor, é carinho. Jamais acredite que o não de Deus é punição. Sempre é bênção. Leve isso sempre na sua vida, porque quando o tempo vai passando e aquilo que o Senhor não permitiu que acontecesse na sua vida, que você agisse de maneira precipitada ou decidiu de maneira impensada, com certeza você vai agradecer ao Senhor. Mas infelizmente, há alguns que teimam em não ouvir a voz do Senhor. E nós temos essa liberdade de fazê-lo. E infelizmente as pessoas só vão como Tomé. Eu só creio vendo. E muitas pessoas são feridas por decisões tais como essa, de teimosia. Não, eu vou seguir o que eu quero fazer. Eu não vou deixar de fazer o que eu quero fazer. E também eu não vou deixar de tomar essa decisão. Eu é que sei o que é bom para minha vida. Que egoísmo. Você não, mal sabe um palmo à sua frente e que dirá o que hoje você está decidindo vai implicar mais adiante. O seu Deus Pai, que vê muito além, diz para você: se aquieta e saiba que Ele é o Senhor da sua vida. Siga as orientações do Senhor, para que não viva duras e amargas consequências. Mas você pode dizer para mim: eu teimei, Ana. Eu fiz o que era errado. Me alertaram, disseram que não era para eu entrar nesse relacionamento, eu entrei. Eu tomei uma decisão que não era para tomar. O que eu faço agora? Você se arrepende? Aqueles que se arrependem, o que eles fazem? Eles se voltam ao Senhor. Mas o Senhor vai me aceitar, vai me ouvir com certeza. E Ele jamais deixou você. Ele está sempre por perto. E Ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme é dito João 14, verso 6, por um motivo. Ele jamais perdeu o rumo e a direção da sua vida e da sua história. Basta uma decisão, basta um clamor, basta uma entrega. Senhor, minha vida está desse jeito, eu não sei mais nem o que fazer. Recorro a Ti, humildemente pedindo desculpas, arrependido, arrependida. Eu deveria ter ouvido, Senhor, suas repreensões. Eu deveria ter ouvido a sua voz. E hoje eu estou vivendo isso.
mas eu quero que o Senhor faça algo novo, e o Senhor faz algo novo. Jeremias capítulo 18, o profeta Jeremias, ele foi levado à casa do oleiro, onde faz aqueles jarros de barro. E ele viu que um dos vasos caiu, quebrou ao chão, e aquele oleiro não desprezou aquele vaso que caiu ao chão, quebrado, todo moído. Ele recolheu e refez como lhe apraz. E no verso 6, o Senhor diz: acaso eu não posso fazer isso na casa de Israel? E o Senhor diz: acaso eu não posso fazer algo novo na sua vida? Eu não posso fazer algo novo na sua história? É claro que eu posso, sim, Ele faz, querido. Eu creio e sou prova viva da restauração do Senhor, do renovo, de reconstrução da história de vida. Nós precisamos ter humildade. E quando nós pensamos que o Senhor não vai mais nos ouvir, que a nossa situação não tem mais jeito, que nós não vamos conseguir a graça e o favor do Senhor, isso é mentira. Quem veio para matar, roubar e destruir, nos enganar, conforme é dito João 10, verso 10? Satanás. Tenha cuidado com esses pensamentos. Receba a paz do Senhor no seu coração, o renovo de Cristo, e permita que Ele transforme a sua história. Deus seja louvado. E aqui ele diz que o Senhor é puro no seu julgar. Nós servimos a um Deus que é descrito em 1 João 4, verso 8, como um Deus que é amor. Mas Ele também, como um Pai, Ele nos repreende e nos realinha a propósitos que Ele tem para cada um de nós. Que você receba a paz do Senhor e a firme decisão de seguir a vontade dEle para a sua vida. Amém? Vamos orar. Santo, 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 majestoso Deus, soberano Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus, por nossa teimosia, por recusarmos a ouvir a sua voz muitas vezes e por vivermos coisas que não deveríamos viver, se simplesmente nos aquietássemos e deixássemos o Senhor ser Deus. Pai, eu sei que há pessoas que estão angustiadas, tristes pelo erro que cometeram e sentem que não tem mais sentido, não há mais razão nem para olhar para Ti, Senhor Deus. Eles se envergonham, se inclinam em tristeza, em contrição e arrependidos estão, Senhor Deus. Faz algo novo na história deles, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo novo, de novo. Se for do seu querer, e é sim da sua vontade de fazer algo novo na história de cada um de nós. Paizinho querido, que tenhamos sempre sensibilidade para ouvir a sua meiga e doce voz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e permaneça firme olhando para Cristo. Ele ama muito você.